Christ, amen. Estamos falando em Deus. Amém? Só isso que eu sei. I just know this. Amém? Fico muito feliz, né, em poder estar aqui hoje I'm so glad to stand here this morning com os irmãos. together with our siblings. Muito grato I'm so glad also à igreja, ao pastor Kendi, for the church and pastor. por essa oportunidade de nós podermos estarmos aqui compartilhando a palavra do Senhor com os irmãos. So this day we have the opportunity also to share the word of God with you. Amém? Amen. Mas acho que eu não precisava vir aqui hoje, porque já ministraram tudo o que eu ia falar nos louvores. So would it be necessary for me to ministrate here? Because everything that I would like to speak already have been spoken here in the ministry. Porque o Espírito Santo de Deus Because the Holy Spirit of God nos confirma, né, confirms us everything. através do seu servo, aquilo que ele tem falado aos nossos corações. Everything that He is speaking for us in our hearts. Amém? Queria compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor lá em Lucas, I would like to share with you the Gospel of Luke, capítulo 9, chapter 9, versículos 57 verse 57, ao 62. 57 to 62. Lucas, Gospel of Luke, chapter 9, verse 57, please, until 62. amém? Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: So the word of God says, quando andava pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. 58. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. 59. A outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. 60. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. 61. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. 62. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém? Podem se sentar, irmãos. Please sit down. Irmãos, como foi falado aqui no louvor através da vida do nosso irmão, So as well as was spoken here throughout the hour, brother, o mundo está em crise. the world have been in crisis. E as crises, os momentos de crise apenas são intermediários. Um momento de crise com um momento de, às vezes, de paz, mas há crises intermediárias e cada vez pior. So between this crisis we have some peace times. And this crisis also comes in cycle. Mas nós, como cristãos, But we, like Christians, sabemos que essa crise we know that this kind of crisis se iniciou began quando o homem peca, Adão peca. when Adam, the first man, committed sin. Ao contrário da teoria da evolução, In opposite way of the evolution theory, que nos diz que da desordem anda para a ordem, the disorder comes from the disorder will come to order. a palavra de Deus nos diz que da ordem caminha para a desordem. So the word of God says that the world walks from the order to disorder. Porque quando Deus cria todas as coisas, Ele cria perfeito, Because when God created everything, He created perfect, em ordem. in order. O homem peca e entra em desordem. Então, So the mankind commit the sin and followed in sin, and after came to disorder. então vivemos num mundo em crise. So we live in one world that have been in crisis. Desfrutamos de momentos de paz, We have some peaceful moments, mas o mundo está
em crise. but the world have been in A crisis. próxima crise pode ser a qualquer momento. The next crisis can be in so few minutes, so few time, so short time. E quando falamos em crise, So when we spoke about this, não é apenas a financeira. it is not only the financial crisis. Porque toda crise é a falta de algo. Because the crisis, it is when we have lack of something. Porque quando há guerra, falta paz. When we have wars, we have no peace. Quando há crise financeira, falta poder de compra, falta dinheiro. So when we have financial crisis, there is no power to consumption. E tem a própria crise a qual nós enfrentamos. And also we have our personal crisis. É a crise existencial. It is our existential crisis. Quando nós não sabemos When we don't know para que nascemos ou vivemos. for what we have lived, for what we have been born. Mas o maior problema But the greatest problem, é quando it is when essa crise this crisis, está no meio da igreja. it is among the people of God. Porque o mundo está em crise, Because the world have been in crisis. mas a igreja But que foi the church resgatada pelo Senhor Jesus Cristo that was rescued by our Lord Jesus Christ, está completa por aquilo que ela tinha mais falta. it have been complete of that thing that was lacking in the past. É a presença do Senhor, That it is the presence of God. que é a origem de todas as crises. It is the origin of all crises. E eu queria refletir sobre isso, So essa I would palavra, like to reflect on these words que Deus tem ministrado no meu coração that God has speaking in my heart. desde que o ano passado Since the last year estive no Brasil, that I went to Brazil, onde hoje, em termos de números, so in terms of numbers, em volta de 30% about 30%. de cristãos evangélicos. We have about 30% of Protestant Christians, evangelical Christians in Brazil today. Mas But nós olhando a situação da igreja, a situação do Brasil, looking for our country situation and also looking for the church in our own country, esse número this number, não reflete it doesn't appear na crise in the crisis. a qual o mundo passa, especificamente o Brasil. Specifically the crisis that we have there in our country. Porque não vi diferença I could not see some difference na grande maioria, né? in the great part, not all, Em onde estão os evangélicos, onde estão os cristãos I evangélicos. could not see difference in the places that the Christians were, the difference in society. Eu estive em São Paulo, numa rua chamada So I went to São Paulo in one city, in one street. Conde de Sarzedas, não sei se vocês vão acompanhar. So this street has been called Conde de Sarzedas. Onde é um lugar onde que há muitas lojas cristãs, So that place we have many Christian stores, evangélicas. evangelical stores. E é uma concentração grande de lojas lá. So we can see many stores, Christians, gospel stores there in that street. E o que mais me chamou a atenção What more called my attention, é que havia muitos and that was vendedores that were also many sellers de CDs falsos of false CDs, pirate CDs. nas lojas a qual eu entrava. In the store that I was going in, Era me oferecido they were offering me a comprar sem pagar o imposto. also to buy the Christian goods without paying the taxes. Na maioria das lojas. And the most part of these stores. E eu comecei a refletir sobre aquilo, falei, Senhor, tem algo errado. So I began to think about that, and then I realized that something wrong was happening. But, however, Quando Deus ministra aos nossos corações, when God speaks in our hearts, não é para nós apenas olharmos para os outros, it is not for us to look for others, porque senão nós não tiramos a trave a qual está nos nossos olhos. because this we cannot take the thorn that have been in our own eyes.
Será que nós estamos agindo da mesma maneira? May we are working or doing it in the same way. Será que eu May I estou agindo da mesma maneira? am doing it the same way. E Deus começou a ministrar no meu coração a So partir daí. God began to speak in my heart since there. Irmãos, a primeira coisa, So the first thing, o tema de hoje é a crise da igreja. so the theme of today have been the crisis in the church. Começa a crise na igreja. A crise na igreja, irmãos, começa quando a primeira coisa, The crisis in the church begins in this first point, versículo 57. in the verse 57. Um homem, versículo 57. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: Eu te seguirei por onde quer que fores. The verse 57 says, as they were walking along the road, a man said to him, I will follow you wherever you go. 58. And also the verse 58, As raposas têm suas tocas, Jesus disse, as raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos. Jesus replied, foxes have their holes, and the birds, the air, have their nests. Mas o Filho do Homem não tem onde repousar a But cabeça. the Son of Man has no place to lay his head. Irmãos, a crise na igreja começa quando eu não sei para o que eu fui chamado. So the crisis in the church begins when I don't know for what I have been called. Amém? A igreja The church, é um lugar de vitórias. it is a place of victories. A igreja é um lugar de transformação. It is a place of transformation. E nós viemos até aqui por causa disso. And we came into this place for this. Mas But meus olhos não podem estar nisso. my eyes cannot stand on this. Porque Jesus, Because Jesus, ele buscou simpatizantes. he was not falling for sympathizers. Porque quando se reunia uma multidão atrás dele, ele sempre chamava e falava: agora eu quero ver quem quer andar comigo. So every time that had a crowd surround Jesus, he was testing them to see what kind of person will follow me really. E ele chega agora para esse rapaz, So he came to this guy here. que em Mateus nos diz que era um mestre da lei, So in the Gospel of Matthew says that was a master in the law, e fala para ele: olha, se você quer me seguir, and then spoke for him. If you'd like to follow me, há uma coisa que você precisa: there are something that you need. renunciar a si mesmo. To renounce yourself. Nós, como igreja, We, like church, precisamos renunciar a nós we mesmos have to renounce ourselves. para nós não termos crise. For us not have crisis. E quando nós não conseguimos renunciar, So when we cannot renounce or to live out our lives, não apenas a parte financeira, not only the financial part, mas todo o nosso ser, but all our being, começamos a entrar em crise. so we begin to enter in crisis. E há uns 15 dias atrás, So some 15 days ago, eu trabalho em fábrica. so I work on factory-owned company. E sempre trabalhei sozinho, eu e a máquina. So always I was working alone with my machine. E era uma paz. So it was a very great peace. Mas há uns 2 anos eu mudei. 2 years? But 2 years ago I changed this job. De serviço e agora eu trabalho em uma linha. So now I am working on one line. E em equipe. And together with a team. Irmãos, até na igreja para trabalhar em equipe é difícil. So even in the church to work with a team is difficult. Não é? Is not? Imagine, acho que alguns aqui, a maioria trabalha em fábrica também. So mostly of you, I think that work as well as me in some companies. Passa por isso. So go through this same problem. E eu trabalhando, So me working, eu trabalho com um iraniano. I work with an Iranian. E a gente fica contente, né? So we become very happy. Porque alguns estão entregando a sua vida para estar no Irã. They are giving their lives to go or to stand there in Iran. E Deus manda So God, um iraniano God sent one Iranian para trabalhar comigo. to work to me, E to work with me. ele fala
So he was speaking português. Portuguese too. Amém? Amen. Mas, como eu, ele também é uma pessoa difícil. So as well as me, he is also a difficult person. E ele está aprendendo o serviço. So he is learning the job now. E eu ensinando a ele. And I am teaching him. Ele é um pouco mais de idade do que eu. So he has more age than me. E um pouco mais teimoso também. E depois de alguns problemas, conflitos, So after some troubles and conflicts with him, onde a gente pensa e não faz alguma coisa, and when we think and we do something. um dia eu falei, hoje So one day I spoke him today. eu estou na minha razão. I am in my reason. Eu não vou te ajudar. I will not help you. Eu cheguei para ele e expliquei, olha, não é assim que faz. So I spoke for him. It is not this way that you have to do. Ele falou, não, mas é assim que eu faço. So he answered me, no, it is the way that I do. Aí eu, na minha razão, So me and my reason. olhei e falei, o problema é seu. So looking for him and then, it is your problem. O problema é seu, eu vou fazer assim. So it is your problem. I will do this way. E criou-se aquele clima. So I found that kind of atmosphere. Mas, como eu estava, But how I was, na minha razão, in my reason, achei que estava certo. I was thinking that I was right. Porque eu não estava fazendo nada demais. Because I was not doing something wrong. E voltei para casa. And then I get back home. E Deus voltou a ministrar no meu coração. So God began to speak with me again. Para que eu estou ali. For what reason are you there in that company? Para prevalecer a minha razão, Just to prevail your reason o or your Cristo desire? que vive em mim. Or to share Christ that lives on you? Nós somos chamados We have been called para renunciar to renounce ourselves. até a nossa própria razão. Even our own reason. Esse homem poderia ter razão de não seguir a Jesus. So this man should have some reason for not follow Jesus. Se Jesus falou para ele, olha, você não vai ter onde dormir. So this man, Jesus spoke for this man, you will not have place to lay down your head. Talvez você não vai ter o que comer. Maybe you have not food to eat. Mas antes, Jesus fala aos seus discípulos também But before, Jesus spoke for his disciples as well. que quem quiser me seguir, For who would like to follow me, tome a sua cruz, take your cross, morra, die, siga-me. and follow me. E aquele que perder, For all of those that lost ganha. will E aquele que will ganhar, gain, will catch. And all of those that will gain perde. will lost. Nós somos chamados para o que, igreja? For what we have been called in church, Para ganhar to gain ou para perder? or to lost. Somos chamados para perder We are A have been nossa called vida. to lost our em lives favor de Cristo. for Christ Jesus. E é Cristo em nós fazendo a obra dele, So it is Christ in us making His work, aperfeiçoando dia após dia, making us perfect more and more day by day, até que nós possamos dizer que não mais eu, mas Cristo vive em mim. until the time that we will speak, I'm not living more, but Christ is living in me. Depois de 2 dias, After 2 days, voltei I get back there ao serviço, to the job sem razão, without reason, sem eu mesmo, without myself. e comecei a mudar. So I began to change. Não é porque eu sou bom, mas porque o Espírito Santo de Deus tem misericórdia. It is not because I am good person, De but, mim. but it is because the Holy Spirit has mercy of me. E Ele quer usar nós, igreja, So He would like to use us, oh church, para brilhar nesse mundo to shine on this world que está em crise. that have been in crisis. Amém? Amen? O segundo ponto, The second point, quando nós estamos em crise. when we are in crisis, Como eu falei, já foi ministrado aqui, a própria irmã falou, quando nós our sister was speaking here. não sabemos o tempo. So when we don't know the time, Versículo 59. verse 59, A outro disse, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor,
deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. So he said to another man, follow me. But the man replied, Lord, first let me go and bury my father. Jesus lhe disse, 60. 60. Jesus lhe disse, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Jesus said to him, let the dead bury their own dead, but you go and proclaim the kingdom of God. A crise, irmãos, na igreja começa quando nós não entendemos o tempo de Deus. The crisis in the church begins when we cannot understand the time of God. E o tempo de Deus se chama hoje. And the time of God is called today. Não é amanhã. It is not tomorrow. Provavelmente, Probably. esse homem, o pai dele, não tinha morrido. His father didn't die. Ele estava falando, olha, deixa eu primeiro So he was speaking, let me first, resolver os meus problemas. O meu pai vai morrer e eu volto a seguir a ti. let me first resolve the problems with my father, and then to wait my father to die, and after I will follow you. E Jesus fala, não, And Jesus spoke for him, no, deixe leave, que os mortos that the dead people, that sepultem os mortos. to lay down their owns, Aqueles que não têm vida, all of those that there's no life, com Deus, with God, cuidem let them take care, uns dos outros. one of themselves. Porque o tempo que se chama hoje foi chamado para nós proclamarmos a palavra do Senhor. Because the time that we have been called today must be used for us to proclaim the word of God. Estamos hoje num dia de Santa Ceia, quando nós lemos o texto When we read the text, de Coríntios 11, 1 Corinthians chapter 11, que nos diz que para nós anunciarmos a Deus, it is for us to announce about God. o momento que nós temos comunhão com Deus, para quê? Para nós It is the moment that for us to have the fellowship with God, for us anunciarmos a Ele. to announce Him. Não tem razão, irmãos, There is no reason de nós estarmos aqui, for us to stand here. se não for para ser transformado por Ele, It should be not to be transformed for Him, termos comunhão com Ele, and then to have fellowship with Him, para que nós anunciemos for us to announce o reino de Deus nessa the terra. kingdom of God in this world. E o tempo se chama hoje. So the time that have been called today, Não precisa fazer we don't need to do curso de teologia a theology course para anunciar a Cristo. for us to proclaim Christ, Ficar 4, 5 anos. to stand 4 or 5 years. Não precisa fazer um discipulado We don't need a discipleship para anunciar a Cristo. to announce Christ. Porque você encontrou a melhor coisa da sua vida. Because you found the best thing of your life. Há uma ilustração There's a picture que nos diz that say assim: like this way. se você tivesse encontrado a cura para o câncer, If you should found the healing for cancer, o que você faria? what you should do? Guardaria para você? Should keep for yourself? Com tantas pessoas morrendo? With many persons dying in this world, Se você tivesse encontrado a cura para a AIDS, if you should found the cure for AIDS, guardaria para você? you should keep for yourself. Com tantas pessoas morrendo, With many persons dying in the world, mas você encontrou a cura para o maior problema do homem, but you found the greatest healing for the greatest problem of all the mankind that have been Christ. que é Cristo Jesus. And it is Christ Jesus. Ele resolveu o seu problema, He resolved your problem. então pode resolver o problema de todas as pessoas. So He can resolve the problem of everyone. E nós somos chamados para quê? So we haven't called it for what? Para apenas proclamar. Just for proclaim. Nós não somos chamados para convencer, We are not called to convince the para others, mostrar que nós temos razão. to show that we have reason. Nós somos chamados apenas para dizer: We haven't called just to speak. eu tenho experimentado I essa have cura na experimented minha this vida. healing in my life. E essa cura se chama Jesus Cristo. So this healing is called Christ Jesus. Essa é a boa nova do reino de Deus. It is the good news of the kingdom of God. E para isso, irmãos, And for this, siblings, não precisamos, we don't need, como alguns pensam, like someone have thinking about, em viver de vitória em vitória.
It is just to live in victory by victory. Porque a maior vitória que nós temos Because the greatest victory that we have, é que apesar do mundo it is that despite the world, estar em crise, you stand in crisis. nós desfrutamos da paz que excede todo o We entendimento. have the peace that have been over all the understanding. E essa paz And this peace, que Jesus tem nos dado, it is the peace that Christ Jesus has given us. que o mundo precisa, That the need, that the world, all the world needs. que resolve o problema de todas as crises. That can resolve all crises. Amém? Amen? Irmãos, como bom presbiteriano, As a good Presbyterian. nosso terceiro ponto e último. And the last third point. A igreja está em crise quando The crisis have been, and No. the church have been in crisis não tem convicção when they have no conviction do que o espera. of what they are waiting for. Versículo 61. Verse 61. Ainda outro disse: Still another said, Vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. I will follow you, Lord, but let me first go back and say goodbye for my family. Versículo 62. Also verse 62. Jesus respondeu: Jesus replied, Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. no one who puts his hand on the plow and looks back is fit for service in the kingdom of God. Amém? Amen. Irmãos, todos já dirigem carro, All of you have drive a maioria license. dirige carro, All of you have drive license, ou anda do lado. or have been in the, how can I say, in the near seat. Quando o motorista está na direção do carro, When the driver have running, ele tira os olhos do caminho e olha para trás. and they take out the look from the way to look back. O que acontece? When they do this, what happens? O carro sai do seu So the car get out from his caminho. from its way. Não é? It is not. Não tentem fazer isso, ok? So don't try to do this. Porque é perigoso. It is dangerous. Mas o que Jesus está falando aqui é a mesma coisa. Quando So- eles colocavam o arado, So Jesus was speaking here the same thing. When they have to take and to put the plow, era para fazer uma linha. it is to make a line Uma linha reta. in a straight line on the ground. E quando a pessoa tirava o olho do arado, So when the person was taking out their side from the plow, o que acontecia? what should Desviava da sua happen? linha. They were becoming curved, the line on the ground. Entramos em crise quando dentro da igreja, We enter on crisis when we inside of the church, experimentando a graça de Deus, experimenting the grace of God, começamos a olhar para trás. and then we began to look back. Começamos a olhar e falar, mas Deus, quando eu não servi ao Senhor, parece que as coisas eram mais fáceis. So, Lord, when I was not serving you, maybe the things was appearing more easy. Porque eu não tinha que renunciar ao meu eu. Because I didn't need to renounce myself. Eu não tinha que entender o seu tempo. I didn't need to understand your time. Eu vivia como eu queria. I was living as well as I wanted. E parece que as coisas eram mais fáceis. And then seems that these things in that time was more easy than now. Isso não lembra alguma história para vocês It doesn't remember some story for you. do povo The people saindo do Egito no deserto? that was getting off the Egypt in the wilderness, Eles olhavam para trás they were looking back. e falavam, olha como estava bom lá comendo cebola. So how was good there in Egypt, eating onions? Como estava bom lá sendo escravo. Oh, how good was there to be enslaved? Como estava boa aquela minha vida. Oh, how good was my life there? Mas agora eu tenho que caminhar aqui nesse deserto. But now I have to walk here in this wilderness. A crise na igreja começa quando nós não temos os olhos naquilo que Deus tem para nós. So the crisis in the church begins when we take out our eyes from the objectives and targets of God for us. E o que Deus tem para nós.
and what God has for us. A totalidade da presença dele na minha e na sua vida. The plenitude of His life in your life and in my life as well. Sabe o que acontece no domingo? So do you know what happens on Sunday? Quando nós vemos aqui, quando nós entramos na presença do Senhor, When we come here and when we enter in the presence of God, quando você entra na presença do Senhor na tua casa, when you enter in the presence of the Lord in your house praying, você experimenta um pouco dessa glória do Senhor. you na sua can vida. experiment a little of this glory of God in your life. E as irmãs, os irmãos que cozinham, So there are some siblings also that cook. lá em Fukuroi temos um irmão que faz uma costela muito gostosa. So in Fukuroi we have a sibling that makes a very good meat, very tasteful meat lips. E quando ele está fazendo, So when they are cooking these, nós sempre vamos lá e experimentamos um pouquinho daquela carne. always we will go there in the kitchen and then we will taste a little bit. E olhamos e falamos, comemos e falamos, meu Deus, que carne gostosa. So we can speak, oh, how amazing meat like this. Então nós experimentamos um pouco daquilo que nós vamos nos nos deleitar depois. So we are experimenting a little bit of what after we will eat completely. Tudo isso que você tem passado nessa vida, So everything that you are overpassing in your life right now, todas essas experiências que você tem tido com Deus, all these experiences that you already have with God right now, é apenas uma prova daquilo que Deus tem para você lá na it frente. is just a little piece, a little part of what God has for you there in the future. E por que olhamos para trás? And for why we are looking back. Você tem experimentado disso na tua vida? So are you experimenting these things in your life? Deus tem muito mais para você. So God has much more for you. Deus tem muito mais para a igreja. God has much more for the church. Nós, como igreja, We, like church, passamos sim por momentos de dificuldade. we are overpassing, facing some trouble times. O próprio Senhor Jesus nos disse, Our own Lord Jesus said, no mundo in the world tereis aflições, you will have afflictions, mas não temas, but don't fear, pois eu venci o mundo. because I overpassed the world. Falamos que estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. So we are in the world, but we don't belong on this world. E por que às vezes estamos em crise? So why sometimes are we in crisis? Porque não entendemos para que fomos chamados, Because sometimes we don't understand for what we have been called for. não entendemos qual é o tempo a qual o Senhor tem para nós, We don't understand the time that the Lord has for every one of us. não entendemos as grandes coisas que o Senhor tem para fazer por nós ainda. So I don't understand. We don't understand the great things that the Lord has to do for us. E não entendemos que o próprio Senhor Jesus está nos esperando para que o dia que Ele próprio vai nos servir a ceia. So and then our Lord, we don't know that, we don't remember that our Lord Jesus Christ is waiting for the day that He Himself will serve for us the supper. Por isso, nesse momento, eu quero chamar você a ficar de pé. So because of this, at this moment, I would like you to invite you to stand E nós orarmos ao Senhor. for us to pray to the Lord, Porque nós somos transformados, because we have been transformed dia após dia, day by day pela presença do Senhor. by the presence of God, Não para nós mesmos, not for ourselves, porque nós já desfrutamos disso. because we already have been Mas nós using somos these, transformados but we have been transformed para nós sermos sal e luz nesse mundo. for us to be salt and light in this world that have been. Para nós sermos um ponto de paz nesse mundo onde não há paz. For us to be a point of peace in this world that has no peace. E se você não tem experimentado dessa paz, So if you have not experimenting on this peace, se você não tem experimentado disso, so if you have not experimenting on this, o dia que se chama hoje para você colocar a sua vida diante de Deus, the day of today have been placed for you to place your heart and your life before God's. então nesse momento, coloque a sua mão no coração So I would like to request you in this moment, place your hand over your heart. e vamos orar ao Senhor. So let's pray to the Lord. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Lord, in the name of O Jesus. Senhor que fala aos nossos corações, que ministra, Papai. O Senhor que é o único poderoso para transformar as nossas vidas. You are the only one that is almighty to transform our lives.
Nos ajuda, Senhor, aqui nesse lugar, aqui nessa nação, Pai, como igreja, Senhor. Helps us, O Lord, as a nation, inside of this nation, as your people. A nós sermos sal, nós sermos luz. For us to be salt and then for us to be light. A nós sermos a paz. For us to announce the peace. A nós refletirmos da Tua glória, Senhor. For us to reflect A and nós- then to share your glory. A nós exalarmos o Teu bom perfume, Pai. And also, Lord, help us to exhale your perfume. Por isso nos ajuda, Senhor, So, Lord, because of this, help us a entender o Teu propósito sobre as nossas vidas. to understand your purposes for our lives. A entender que não temos que esperar. To understand that we don't have to wait for it. A entender que o Senhor tem o melhor para nós, Senhor. And then understand that you have the best for us, O Lord. Espírito Santo de Deus, Holy Spirit of God, nos desperta, Senhor, wake us, O Lord. para nós não ficarmos com os nossos olhos no mundo, For us, don't stand with our eyes on the world. mas nós temos os nossos olhos voltados para Ti, na Tua palavra e nas Tuas promessas, For us to have our eyes looking, facing your word and your promises que tem nos guiado that have guided us e quem tem nos levado a estar mais perto de Ti, Pai. and have leading us to stand more near, closer of you. Obrigado, Senhor, por esse momento. Thanks for this moment. Obrigado, Pai, pelo Teu Santo Espírito, Thanks for your Holy Spirit que of nos God, corrige, nos ajuda a andar contigo. that correct us and guide us to all together with you. Obrigado pelo Teu Santo Espírito que nos consola, Thanks for your Holy Spirit that consoles us que nos ajuda, Senhor, and then help us a proclamar a Tua palavra. to proclaim your word. Obrigado, Pai, Thanks, O Father, em nome do Senhor in Jesus. the name of our Lord Jesus Christ. Eu agradeço a oportunidade I thank the opportunity. e conta com as orações dos irmãos. Nós estamos lá em Fukuroi. So I would like to ask for prayers of our siblings. We are there in Fukuroi. O pastor Radilson voltou para o Brasil Pastor Radilson get back to Brazil. e agora nós estamos diretamente lá na liderança da igreja de Fukuroi. So I'm leading now the church there in Fukuroi. E Deus assim tem ministrado, tem falado aos nossos corações And then God has spoken with me many things. para nós estarmos um bom tempo aqui no Japão. For us to stand a very long time here in Japan. Então, conto com as orações dos irmãos So I count with the prayers of our siblings. e desde já agradeço pela oportunidade. So since now I'd like to thanks for the opportunity. Agradeço pela vida do pastor Kendi, onde quando eu tenho aprendido muito com ele, com essa igreja. So I would like to thanks for Pastor Kenji that I'm learning many things in this church as well. E agradeço pelo carinho de todos. Thanks for the love of everyone. Deus abençoe a todos. God bless everyone again. E dia 27 de julho, And July 27, às 5 horas da tarde, at 5 p.m. nós vamos ter o nosso culto de ação de graças lá pelo 9º ano da igreja de Fukuroi. So we will have our Thanksgiving service for the 7th, 9th? No. Dia 27, às 5 horas da tarde. Nono. 9th year of the church in Fukuroi. Então, desde já, toda a igreja está convidada. So all the church have been invited to participate on this celebration. Amém? Deus abençoe a todos. So